Pessoal, me perdoem a improvisação, o fato de eu estar sem internet me impede de fazer um vídeo decente. Os deputados petistas pagaram o maior mico, né? O maior King Kong, e foi no crédito mesmo, porque no débito não tem mais como eles passarem, né? Já atingiram o limite de cheque especial de burrice, né? De bizarrice da Lacrolândia e acabaram passando no crédito essa vergonha mesmo. E nisso eles colocaram cenas do Call of Duty como se fosse um verdadeiro ataque, né, contra o Qasem Soleimani, né, que foi o que foi o general morto pelo drone do Trump. O objetivo desses caras é fazer sensacionalismo barato, que o Brasil tem que ficar a favor do Irã, e etc. Né? E a gente sabe que esse povo não trabalha muito bem com a verdade, né? A verdade não é muito amiga desse povo. E o que acontece? Eles não checaram as informações, né? Eles não viram se era uma cena real de um jogo, quiseram lacrar e a internet não perdoa estes sujeitinhos, né? Então nisso, os camaradas já que eles são esquerdopatas, pagaram esse mico. É muito complicado esse pessoal que tem o ímpeto de lacrar. Só que tem aquelas pessoas que caem e abraçam esse tipo de narrativa. Isso chega a dar vergonha. O Qasem Soleimani está no colo do capeta, né? Já que boa gente ele não era. A pessoa do Irã, do Oriente Médio está em polvoroso. O Iraque quer realmente expulsar as tropas estrangeiras, embora Trump queira impor sanções ao Iraque caso isso aconteça, né? Já que os Estados Unidos alega que investiu muito dinheiro no Iraque. A gente sabe que o contexto de guerra é muito complicado. E um outro assunto que eu acho muito importante tratar aqui é que algumas pessoas dizem: não façam memes com guerra, que memes machucam, que memes machucam, né? É complicado, porque você vê o seguinte: o brasileiro, o ser humano em geral, ele tem esse humor, às vezes ácido, né? Esse humor negro que às vezes choca algumas pessoas mais sensíveis. Mas vejamos, é natural do ser humano tratar com humor as situações trágicas da nossa vida. Isso faz parte do ser humano. E o ser humano faz isso com uma válvula de escape. No entanto, as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais delicadas, né, que babies machucam, não entendem isso. É muito, muito, muito ruim isso. Porque vejamos, tempos difíceis tornam os homens fortes, né? Tempos fáceis tornam-se os homens fracos. Como passamos muitas décadas em tempos fáceis, quando houver tempos difíceis, essas pessoas não vão estar aptas a enfrentar essa situação. Sabemos que guerras não são uma coisa muito legal. Tem tragédias, tem morte, tem choro, tem tristeza, há destruição na guerra. Sabemos de todo este contexto. Né? Contexto triste, um contexto complicado. Colocaram uma cena da guerra do Vietnã, aquela menina que foi atacada com aquela gás mostarda. Aquilo ali é simplesmente para causar sensacionalismo. Pessoas que são sensíveis demais, né? Mas vejamos, guerra é isso. E o ser humano, ele trata com humor a morte, trata com humor as situações difíceis, principalmente o brasileiro. Então, você fica tristinho, porque não pode fazer piada com isso, fazer aquilo. Claro que o humor tem o seu limite, claro. Mas tentem entender que é natural que as pessoas possam tratar com um certo humor. Nenhum brasileiro. O brasileiro ele usa essa questão do humor para fugir, né? Da realidade dura que ele é inserido. E isso a gente tem que levar em conta. Levar em conta que o ser humano é assim. O ser humano ele trata essa situação dessa maneira. Então, por exemplo, claro que além de não houver guerra, que não vai ter guerra, terceira guerra mundial, o contexto mundial hoje é totalmente diferente do século passado.
Para quem não estudou história, o contexto da Primeira Guerra foi que foi a consequência da fim da Primeira Guerra, um contexto para o começo da Segunda Guerra. E a gente sabe o que acabou a Segunda Guerra Mundial? Uma bomba atômica. Uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki que fizeram os obstinados japoneses desistirem, né? Já que o povo asiático, principalmente o povo japonês, é um povo que não desiste, é um povo que tem honra, que não foge às lutas, né? Então nisso, a bomba atômica, né, ela se tornou um importante método na Guerra Fria. Por quê? Se você me ataca, eu te ataco com uma bomba atômica. E acabou. Um botão acaba com tudo. E existem bombas atômicas poderosas, muito mais poderosas que Hiroshima e Nagasaki. Então, muito provavelmente, a bomba atômica evitou que houvesse novas guerras, houvesse novos conflitos mundiais. Uma terceira guerra, uma quarta guerra, uma quinta guerra, uma sexta guerra mundial. Então, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra, com contextos diferentes, veio a Guerra Fria, e nisso o Irã ele quer sim ter uma bomba nuclear. É um instrumento de intimidação, mais um instrumento de intimidação do que um instrumento de destruição em massa. Porque o significado da bomba atômica é esse. É um instrumento mundial de intimidação que as nações têm. Os Estados Unidos têm, a Rússia ainda tem muitas, a China tem, a Índia, se não me engano, tem. Potências europeias tem. O Brasil não tem. Mas vira um modelo de intimidação. E nisso, o enriquecimento de urânio, né, que é um elemento químico necessário, se ele for enriquecido apenas para fins energéticos, não precisa ser tanto enriquecido. Agora, para uma bomba atômica, ele precisa ser muito enriquecido. Por isso que houve essa preocupação nos últimos anos para que o Irã não fizesse isso, mas eles desrespeitaram. Nisso, algumas pessoas condenam, que não podia ter matado o cara e tal. Mas o cara era uma peça importante nesse jogo no Oriente Médio. Estamos falando de mais de 40 anos de instabilidades políticas causadas pelo Irã. O Irã, que é um regime teocrático, um regime bastante autoritário, inclusive com minorias, que a esquerda tanto se diz defender. Então, não, que o Trump é mau, o Trump é mau. Mal até que ponto? Para mandar para o inferno um cara que causava instabilidades, coordenou vários ataques na região nos últimos anos, né, que se tem conhecimento. O regime do Irã não é louco o suficiente para querer enfrentar os Estados Unidos de peito aberto. A retaliação deles é continuar fazendo o que eles fazem, entendeu? E a longo prazo eles podem sim querer fazer um atentado, um ataque em massa de nuclear, mas isso só o tempo dirá. Não sou eu que vou prever um negócio desse, muito menos o Felipe Neto. Então eu acho que há muito exagero, há muito mimimi, até nessa questão do humor, por exemplo, que as pessoas não pode fazer tirar sarro, porque guerra é um negócio terrível. Guerra é realmente um negócio terrível, mas calma, galera. Estamos numa geração, principalmente esse pessoal dos anos 2000 para cá, né, que já que estamos em 2020, o jovem que nasceu no ano 2000 vai fazer 20 anos. Então, é uma geração que houve um conforto econômico, um conforto político, não está acostumado com as dificuldades, eles querem mudar o mundo, mas eles não arrumam nem a própria cama. Como eles vão arrumar o mundo? A gente vê aquela garotinha, a Greta Thunberg, não sei o que, how dare you, não pode isso, não pode assado, que o peido da vaca, que não sei o que, sabe? Esse tipo de retórica já cansativa, sabe? O mesmo ativismo, a mesma ladainha. Então o jovem de hoje sensível, que é averso à violência, sabe que às vezes o ataque é a melhor defesa. Então às vezes é necessário que conflitos sejam travados, claro, em último caso, mas foi uma maneira preventiva para mostrar um recado. O governo teocrático do Irã está mais puto, não é pela morte do
Qassim Soleimani. Não, eles estão putos porque eles não podem dar uma resposta à altura. É simplesmente isso. Ou você acha que um regime teocrático daquele xiita, né, de vertente xiita, está preocupado que matou uma pessoa querida? Não. Eles estão preocupados apenas em se perpetuar no poder, em usar a fé, que a vertente xiita é a minoria na fé islâmica, né? Tem os sunitas e tem os wahhabitas da Arábia Saudita. Então eles não são maioria, mas eles têm uma outra interpretação do Islã, diferente dos sunitas. Então, é outra vertente. Parece que as pessoas no Iraque elas também não gostam da presença iraniana, da influência iraniana no Iraque. E isso a mídia não coloca, a mídia só coloca não, que os filhos da puta para os iraquianos são os Estados Unidos. Mas além disso, eles também não gostam da presença iraniana. Por quê? Porque o Iraque é de maioria sunita. Eles não se batem, os muçulmanos sunitas e os xiitas, fora os wahhabitas da Arábia Saudita, mas é outro contexto, né? Então parece que a mídia não informa corretamente essas nuances. Então é isso, né? Esse contexto aí de guerra deu um assunto muito bom para tratar aqui, e eu fico por aqui.